A relação familiar, né, eu acho que é o que me dá esse suporte, e de uma certa forma é onde eu encontro toda a minha conexão, assim, com a continuidade, né, continuidade do ser, em liberdade e buscando se reconhecer, né, como indivíduo, como um ser existente também. E junto com isso, uma pessoa com extrema sensibilidade, uma pessoa que respira, né, um pouco desse ambiente da arte, da cultura, de uma certa forma também o resgate todo, né, ancestral que os meus trazem. Então a minha relação, eu acho que ela já começa bem antes da minha chegada, né? E aí eu chegar numa família onde transita cultura, transita arte, pessoas com uma mentalidade de educação, de humanidade, de humanização. Eu acho que fazendo todos esses ganchos é o que eu me conecto nesse resgate, né? Eu criança, um menino tímido, observador, né, de uma certa forma, aonde estava conectado com a família que vem do carnaval, uma família que tem o samba, uma família que tem a dança afro também, né? E tendo esse acesso, eu acho que foi justamente o que me deu essa base, né? Que me deu essa sustância, assim. E ao mesmo tempo eu me conectar com isso e eu buscar verdade nisso para fazer com que isso realmente seja existente, né? Então, eu me encontro, né, em arte, acredito eu, justamente por essas identificações, né, no processo familiar, né, do tio, da tia, um pouco dos avós também, aonde aonde tipo, me colocam nesse universo, né? Então, eu tenho uma referência do meu avô materno, que ele, além de ser militar, ele era artista plástico, né? Então, acho que já vem um pouco desse DNA, já vem um pouco dessa vertente, né? Essa veia sanguínea, né? E aí, então, a minha mãe também, ela trabalha com artesanato, educadora, depois transita entre a questão de terapia holística, então vem a questão, né, não da religião, de certa forma tradicional, mas entendendo a espiritualidade também, né, como uma forma de conexão, né, no mundo, e não só no mundo artístico, mas, enfim, como a verdade de cada um, né, o ser de cada um vem desse olhar orgânico, né, desse olhar do respeito também. Então acho que todas essas conexões é o que me joga diretamente dentro do universo da arte, né, onde faz com que eu, enfim, respire isso e consiga ter força dentro disso, porque eu acho que eu tive o respeito, eu tive o incentivo e eu acho que o acolhimento, né? Minha família, ela conseguiu acolher, né? Uh, enfim, essa expressão, esse sentimento, essas comunicações que eu vinha fazendo através, né, da arte, através da pintura, que era a minha forma de, né, dialogar.
Então acho que acredito também muito que hoje fazendo esse voltando a pensar sobre, né, eu vejo um quanto a minha mãe dentro da questão da educação, ela realmente pontuou a arte para conseguir fazer com que eu conseguisse de uma certa forma me conectar com o mundo, né, me relacionar com as pessoas e de uma certa forma conseguir não só reprimir, mas também, né, é, enfim, expressar todo esse sentimento e não guardar de uma certa forma e isso tornar outros problemas, né? Então, eu acho que a arte, além de tudo, assim, para mim na vida hoje, como um profissional, hoje um artista, né? Eu acho que são esses valores, né, da vida, esses valores de conexão natural, de se conectar com o espaço, de se conectar com o tempo, se conectar com a natureza, né? Eu acho que são formas que a gente tem, de uma certa forma, de se conectar com o mundo, né? Então a família, ela é, querendo ou não, é um ponto de partida, né? E através dali a gente vai, então, se entendendo, se conectando. Então começa aí, né? Uma família também que tem esse tempo de respeito e ao mesmo tempo também uma família que dialoga em assuntos, em coisas que não ficavam também só no superficial, né? E ao mesmo tempo, né, eu tendo meu irmão como referência também, um músico, um violonista, né, aprendo a escutar música, a conhecer música, através dele me conectar com a música de forma diferente também, é, entender, né, um pouco mais profundo também sobre cada parte política, social, cultural, enfim, né, tipo, eu posso dizer que eu tenho o privilégio de ter tido uma base na família, de ter tido esse caminho um pouco mais iluminado, né? Mesmo eu tendo que me descobrir, me desafiar no meio também, para descobrir quem eu sou nesse mundo também, né? Então acho que é meio que vem desse paralelo, assim, né? Família, criança, hoje um cara aí já mais maduro. Eu acho que eu faço esse paralelo mesmo, né? Criança, pessoal que, enfim, meio um canceriano, né? Bem escondido, bem tímido, mas que já observava, já conversava e já tinha outros propósitos de viver a vida, né? Que não era aquele caminho, tipo, mais padrão, né? Mesmo desafiando em casa também, né? Tendo a mãe educadora, indo para a rua, experienciar a rua, viver a rua e mesmo assim ela acreditando, né, na educação, acreditando o quanto, enfim, a gente tem que ter essa busca também do técnico, da garantia, da sobrevivência, né? Mas ao mesmo tempo de uma forma leve, sutil, né? Sem também reprimir todas aquelas minhas vontades, respeitando as minhas vontades, entendendo que eu precisava também passar por alguns desafios e enfrentar, né? Algumas questões para lidar, para aprender, para, enfim, ter a experiência e a consequência para hoje, né, num futuro, fazer diferente, né, não ser só aquele que vai de cabeça, mas o que vai de cabeça com sabedoria, né. Acho que é meio que esse paralelo que eu trago. Eu tenho a referência do meu avô, né, que eu trago assim mais para esse fortalecimento do que eu faço, para o propósito ter uma força, para, enfim, ter aquela justificativa de onde é o elo que eu me conecto com isso, né? Hoje, para a sobrevivência do AVU também, que me faz esse paralelo, cara, isso aqui é um terreno onde o meu avô tipo, constituiu para a família, para dar uma continuidade. Daí eu vejo meu avô artista, minha mãe artista, uma família que transita dentro da arte, como é que isso não vai continuar sendo arte, né?
Não poderia ser diferente, não poderia ser um ateliê só meu, algo só exclusivo meu, né? Então acho que é isso que vem esse todo, mas ao mesmo tempo eu busco lá na minha raiz a força para isso também ser algo vivo, né? Não só uma raiz sem alimento, né? Então acredito que hoje eu sou a continuidade do alimento dessas raízes, né? E essas pessoas que estão em volta são as pessoas que ajudam a cultivar essas raízes e ao mesmo tempo vão fortalecendo as suas próprias raízes, né? Entendendo todo esse contexto histórico do espaço, né? Da minha vida como ser vivo e depois entendendo o porquê também hoje o cara tem uma força artística, né? De ter tido todo esse suporte, esse aporte, né? Imagina, meu avô faleceu quando a minha mãe tinha 5 anos. Então, tipo, nem ela conheceu ele tão, né? Mas a gente traz esse sentimento, a gente traz esse detalhe que fica, né? E hoje, essa continuidade. Então, ao mesmo tempo que existe tudo isso, é algo que eu me conectei para acreditar e dar, né, essa sustentação para esse propósito, né? Poderia talvez não me conectar com isso, rebeliar tudo isso e fazer isso ser algo totalmente diferente, né? Mas enfim, então acho que são escolhas também, né? Por mais que a gente tenha os caminhos, quem escolhe os caminhos são nós, né? Então acho que por isso que hoje eu sou o que eu sou, um pouco pelo que eu tive, mas muito pelas escolhas que eu realmente acreditei em fazer, né? E nesse ponto também tendo esse privilégio de poder ter tido pessoas que me orientaram e respeitaram as minhas escolhas e mesmo com as consequências que sabiam que não eram positivas, continuaram do lado para hoje o cara tá no positivo 100%, né? Enfim, mantendo a transformação, né? Acho que a cada vivência, a cada experiência, retomar essas ideias, aí essas histórias também faz com que a gente se fortaleça, né? E mantenha um propósito e essas histórias vivas e fortes, né? Porque eu acho que é sobre isso. O início do AVU começa com uma apropriação minha dentro de casa, numa casa que estava semi-construída, que estava parada há um tempo, né? E aí com isso começa essa perspectiva de a gente ter um espaço para se encontrar, a gente ter um espaço para a gente se preservar. E na questão do grafite foi o espaço ideal para a gente começar a treinar, a arriscar, ter um espaço para a gente poder, né, ter o nosso processo e não precisar lá fora apanhar, riscar ser preso, né? Então começou meio que ser esse refúgio para nós, né? Esse espaço onde a gente conseguia, tipo, enfim, né? Então começou nessa apropriação, só que de uma forma coletiva, né? Porque era muita coisa só para mim ocupar, de fato. E só foi possível com essa força coletiva, né? Então ele começa, de fato, eu convivendo nesse espaço que é da família, mas ao mesmo tempo eu tive uma lacuna, né, de distância desse local, e quando eu volto para esse local já está tudo diferente, e aí tem essa casa parada. E aí numa necessidade nossa na rua, eu e outros amigos meus, né, uns que dançavam, outros que já estavam começando a arriscar, e outros que faziam outras coisas que se identificavam também. Então a gente uniu as forças e começou a trabalhar nesse espaço, né? A gente começou a... Tinha um amigo que era servente de obra, aí já tem umas manhas para nós fazer o aterro, fazer o primeiro piso. Aí um amigo lá era punk, tinha uma experiência de é, construção orgânica e tal, né? Então uma das janelas
a gente então fez uma parede de barro, aí o outro meio que lidava um pouco ali também com engenharia, daí já fez uma outra janela, né, de uma forma, tipo, enfim, dinâmica com materiais que a gente tinha. Outro amigo que sabia um pouco de elétrica, então a gente foi somando forças assim, conseguindo construir o espaço, né? Ou melhor, tipo, começar a melhorar o espaço para a gente ocupar, né? Então começa disso, de uma manifestação coletiva, de um propósito que todos naquele momento estavam, né, tipo, dialogando e necessitando de fato. E ao longo desses tempos a gente vem, né, cuidando e ao mesmo tempo muitas coisas do início que chegou foram doações, né? Então foi meio que um movimento, né, fazendo isso de fato ser essa construção, né? Claro, eu como um pilar, né, tipo dessa fundação, né? Estou aqui desde o início, né? Já são vários ciclos, várias gerações que passam por aqui também, né? E mas sempre carregando esse propósito e com os que chegam, né? Tipo, fazendo entender, né? O quanto hoje é mais um tempo dessa história que começou lá atrás, né? Lá atrás eram as pessoas, hoje são outras pessoas, né? Então, todo esse tempo e espaço também, acho que cada momento, cada fase, cada pessoa teve a sua real importância para esse espírito coletivo, né, que o AVU sustenta, que o AVU, de uma certa forma, traz como diferença nessa relação social, nessa relação cultural e nessa relação de abraçar, né, essas almas, abraçar essas, esses seres humanos que estão aí, talvez lidando com coisas que não consigam se desprender, mas aqui a gente consegue se libertar, né? Aqui a gente consegue, de uma certa forma, ser essa construção coletiva, né? Acho que é muito isso. Então começou coletivo e por mais que eu tenha propriedade e sou um pilar, só vai ter sentido se for coletivo. Se for só eu aqui, aí já perde todo o sentido dessa ideia, porque eu também me transformo, eu me alimento e eu de uma certa forma também vou humanizando com cada pessoa, com cada relação, né, que acaba se aproximando e de uma certa forma também acaba se identificando, né, com não só as artes, mas em sim com tudo isso que está no meio dessas artes aí, né? Que é todos esses processos da sensibilidade, da humanidade, da coletividade, né? Da ajuda em a gente, enfim, entender que não estamos sozinhos e que vale a pena falar com estranhos, vale a pena sair das bolhas, né? E conhecer coisas novas ou coisas que perante o olhar da sociedade ainda tem um teor, né, tipo, negativo, marginalizado, mas quando a gente entra, a gente vê e mergulha, a gente vê que é totalmente diferente, né, totalmente o contrário do que nos pregam, que a gente dá com pouco só defende a natureza do ser humano, né, o instinto do ser humano de se comunicar, de se expressar e de querer se conhecer, né, como ser indivíduo também, né, não só como esse ser que só reproduz o que o sistema, né, nos impõe. Então a VU, querendo ou não, hoje é o nosso refúgio, né? Ao mesmo tempo é a nossa escola, é a nossa casa e é o nosso cantinho de recarga, né? Descarga e recarga, né? Porque a minha memória também, assim, de criança, é giz de cera na parede,
sempre com folha e papel, né? Tem uma curiosidade também, quando eu tive meningite aos 7 anos, eu fiquei internado no hospital um tempo, e o meu passatempo ali eram folhas, canetinha, lápis de cor, né, que a minha mãe levava para mim não ficar só o dia inteiro olhando televisão, ficando olhando, né, sessão da tarde, aquela coisa toda. Então sempre incentivando de alguma forma, né, o criativo, tirar o cara daquela zona. Então o desenho sempre teve ali comigo, né, desde pequeno mesmo. Então as brincadeiras também, sempre dentro de brincadeiras criativas e tal, né, aquelas brincadeiras comuns de, né, toda criança. Tive uma infância, né? Acho que a infância também, tu viver uma infância, é tu começar a se conectar com essa arte natural da vida, né? De ser criativo, de ter ideias, de inventar coisa, né? Então acho que vem daí. Quando eu vejo na garagem da minha casa o meu pai abrindo o espaço da minha casa para um DJ, eu acho que tinha uns 2 dançarinos e mais uns 2, 3 MCs, eu começo a ver aqueles caras fazendo movimentos na garagem da minha casa, né? Um DJ tocando, aí 2 caras cantando, e aí outros 2 meninos dançando. E aí eu ver aquilo, eu me conecto direto com a dança. E aí a dança, na verdade, é a minha primeira expressão que eu começo a buscar, né? Que eu começo a me referenciar assim, isso é arte. O desenho para mim sempre foi algo que já estava em mim, né? Não via como, isso é uma skill de arte, e o que eu estou fazendo é arte. Para mim era a minha natureza de me comunicar, minha expressão de conseguir dialogar, né? Então sempre teve ali. Aí a dança é aquele primeiro, que legal isso aí. Aí eu começo a dançar, começo a buscar dança, começo a ter referência de amigos também, que gostam e se identificam. E aí com isso, então a dança, ela vem e me abraça, assim, né? Me consome total. Então eu acho que ali é o meu primeiro contato com o universo da arte, porque eu estava expressando algo, as pessoas falavam, pô, dançar não é assim, aquela coisa toda, tem que ter um sentimento, tem que ter, né, leveza, enfim, então tu já vê que tu começa a estar num estágio diferente, né, de qualquer um comum. E aí então começa a fazer essa busca, né, entender, né, esse universo. Então eu entendo que a dança é mais uma das artes, é mais uma expressão, né, tipo de se conectar com esse universo, se conectar com essas sensibilidades, se conectar com, querendo ou não, esses seres, né, que transitam, essas almas, né, que transitam nessa atmosfera, né. Então, eu acho que meu primeiro contato assim com a arte é a dança, de fato, né? Por mais que eu já tenha o desenho e é, não assumo isso como arte em mim, porque eu era criança, então toda criança é artista, toda criança começa comunicando a arte mais instinta do ser humano, né? Que é através do risco, que é através do borrão, que é através de uma confusão de linhas que ele mesmo faz, mas que para ele é uma história muito nítida, né? Que para nós parece que é uma riscaria, mas pede para uma criança decifrar aquela riscaria, ele vai te contar uma história, né? Eu comecei aqui, que eu fui andando, e assim vai indo, né? Então tu já vê que todos nós nascemos com a arte. A arte é a natureza do ser humano, né? Então eu acho que é difícil dizer o ponto, né? Mas para mim foi a dança, então foi naquele momento. Tempos depois, o desenho começa a virar hobby, o desenho começa a expressar aquilo que eu vivo.
eu começo a fazer desenho de pessoas no meio do hip hop, de artistas no meio do hip hop, de elementos do hip hop, o tênis, a calça, né, o boné, aquela coisa mais gestual e tal. E aí então eu vou vendo que eu vou buscando uma identidade de expressão, né? É onde eu vou me encontrando. Pô, isso aqui eu me identifico. Pô, isso aqui faz parte de mim, né? Então, aí vem o desenho, depois vem o grafite, a cultura hip hop, né? Então tá intrínseco assim nesse movimento, né? Mas o partido assim é lá na dança. Acho que a dança é o primeiro contato com algo que eu começo a me fazer pensar assim, ah, eu tô fazendo arte, o que é arte? Ah, tu dança, tu é um artista, o que é artista, né? A dança foi tipo aquele canal onde eu comecei a buscar pesquisa, a me encontrar, a entender essas denominações, esses termos, né, que eram ditos. Para tu só estava ali expressando algo que tu, né, tinha tanto de identificação, como também que tu tinha ali de habilidade da vida, né? Acho que todos nós nascemos com algo que a gente se conecta e a gente consiga fazer bem, né? Acho que cada um tem um potencial, assim, que quando a pessoa se identifica e enxerga aquilo, ela bota força nisso e isso acaba virando o ser que ela acaba se descobrindo, né? Mas eu acho que é sobre isso, a gente alimentar aquele ser que está ali dentro de nós, né? Não só, como a gente estava comentando, né? Não só aquilo que é imposto, né? Mas e sim algo que eu gosto. Eu acho que o desenho era assim comigo. Porque o desenho, como eu desenhava, e aí tinha muita coisa dos outros, assim, ó. Ah, cara, tu desenha, por que tu não faz isso? Ah, por que... As pessoas te dando o caminho, né? E aí eu acho que a dança é o primeiro caminho que eu começo a caminhar por mim mesmo, né? E aí depois de um tempo, vivendo o universo da dança, entendendo o lado arte, que a dança se conecta também, eu comecei a fazer todo esse backup lá, o grafite, para o desenho, né? E aí me descobri esse artista visual, além, né, de ser um artista plástico, mas um artista visual também, que hoje se encontra nessa estética, né? Na dança, no grafite e no movimento, né? Porque uma coisa leva a outra, uma abastece a outra, e sem uma eu acho que eu não conseguiria ser a outra, e é algo que completa num todo mesmo, e a gente volta para aquele termo inicial, né? Que é a arte. Eu acho que acima de tudo, não especificando algo aonde eu começo com a arte, eu acho que desde quando eu nasci e como todos nascem, né, nessa natureza, nesse universo híbrido que é muitos, né, visualizam que esse é o universo da arte. Eu acho que tem pessoas que elas só escolhem não ser mais isso, mas todo mundo já nasce, né, arte, todo mundo já nasce artista, porque o artista também é aquele que, enfim, ele aprende com o mundo, ele aprende com o universo. Quando a gente é criança, a gente chega purinho, né? E a gente vai aprendendo a cada movimento, a cada passo. Então, eu acredito que a arte continua sendo isso na minha vida, assim, né? É aquilo que eu me conecto, que me traz, enfim, as consciências e as sabedorias do que eu faço.